Um ano de Igreja 21. E às vezes ainda me perguntam por que uma nova igreja? E por que uma nova igreja em São Paulo? A primeira resposta que me vem à mente é que igreja é o jeito mais eficiente de se cumprir com o mandato de Jesus em Mateus 28. Ir, fazer discípulos, batizar pessoas e ensiná-las a respeito do reino. É isso que a gente tem feito. Uma nova igreja também faz com que as pessoas se tornem mais eficientes na evangelização, porque elas não estão preocupadas com a estrutura da igreja e fazer essa estrutura funcionar. Elas estão a fim de adorar a Deus e de convidar outros para isso. Uma nova igreja, ela se torna uma igreja mais simples, porque não tem muito evento, não tem muito movimento. A nossa missão é simplesmente evangelizar. E evangelizar aqueles que estão mais perto de nós, não necessariamente geograficamente, também, mas aqueles que estão no nosso círculo de vínculos, de amizade, de família. A nossa missão prioritária é fazer discípulos de Jesus. Uma nova igreja também faz com que o evangelho se propague de forma renovada. Uma igreja antiga vai ter as suas dificuldades, os seus vícios, as suas travas institucionais. Uma nova igreja pode ser mais leve, mais solta, e é isso que a gente tem se proposto a ser. Uma nova igreja se adapta melhor ao novo contexto cultural. Uma igreja grande é como um navio transatlântico, que para fazer uma curva demora, precisa de profundidade do mar, de uma série de requisitos. Uma nova igreja é um barquinho que se adapta facilmente à cultura, de que consegue fazer curvas rápidas, sem grandes atritos ou grande complexidade. Uma nova igreja faz com que os cristãos sejam multiplicadores, porque eles entendem que o compromisso deles não pode ser só de assistir o culto, ouvir um sermão, ouvir uma música boa. Essas pessoas que chegam para nós, ou que chegam em qualquer nova igreja, elas entendem necessariamente que elas precisam se engajar, que a existência e subsistência dessa nova igreja depende totalmente ou principalmente do engajamento delas e, obviamente, do sopro do Espírito. E por fim, uma nova igreja ajuda inclusive a revitalizar igrejas antigas, porque ela inspira, inclusive, as igrejas co-irmãs que sejam diferentes e que se renovem de certa forma. Essa tem sido parte da missão da Igreja 21. E como é que a gente tem feito isso? Bom, a gente tem feito isso num café da manhã. Esse é o nosso start do domingo. Nós nos encontramos para tomar café. E o café para nós é parte do culto, porque é o nosso momento em volta da mesa, é o nosso momento de comunhão, de falar da vida, de falar da semana, de comer, de participar, de trazer o que se come, porque o nosso café é totalmente colaborativo, não depende de orçamento, depende de voluntariedade das pessoas. Depois a gente louva a Deus de um jeito bem leve e tranquilo, e depois temos a mensagem do Evangelho, de forma simples, clara, contextualizada, sem ruídos, sem aparatos religiosos, comunicando e ensinando a respeito de Deus de forma mais direta possível, aplicando essa realidade do Evangelho ao contexto de cada pessoa. Esse tem sido o nosso desafio domingo após domingo. Temos também trabalhado com as novas gerações. Essa é uma coisa fundamental para a gente. E a gente tem um trabalho muito efetivo, muito importante com as nossas crianças. Nós temos pequeno grupo que se reúne nas casas. O nosso sonho é espalhar pequeno grupo pela cidade. Em casas, em apartamentos, em padarias, em cafés, em todo lugar. Nós queremos ver pessoas ao redor de uma mesa com a Bíblia aberta, estudando a respeito do Reino de Deus. Nós temos no centro, nós temos na Zona Leste, retomaremos na Zona Norte
e queremos nos espalhar pela cidade dessa forma. Essa é a Igreja 21, uma igreja simples que segue a Jesus e que quer convidar muitos outros a seguir também, de forma que todos sejamos discípulos do nosso grande Mestre de Nazaré. Viver o Evangelho de forma simples e profunda, esse é nosso sonho. Você está convidado a fazer parte disso com a gente.